Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 21 de janeiro, a igreja faz memória a Santa Inês, Virgem e Mártir. E nós vamos meditar hoje sobre a santidade, meditar sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esses dois versículos do Evangelho de hoje, junto com esse dia que a igreja faz memória a Santa Inês, tem uma grande mensagem para nós sobre a santidade, porque os parentes de Jesus, eles tinham uma visão limitada da obra de Deus, da grandeza de Deus e da missão de Jesus. Eles ainda não entendiam que Jesus tinha vindo ao mundo com esse propósito, de revelar o amor e o poder de Deus e de trazer esse tempo de graça, de bênção, de libertação. E Jesus era procurado por todos, porque Jesus, ele demonstrou na prática a essência do amor de Deus. E tudo que Jesus fazia, ele fazia por amor. E isso atraía as pessoas a ele. Mas, como muitas pessoas, como muitos parentes, como muitas pessoas que de repente moraram ali naquela região, viram Jesus crescer, viram o menino crescer, mas não entendiam a sua missão, não entendiam o seu propósito, não entendiam o seu chamado. Hoje isso ainda acontece muito. As pessoas que se dedicam à evangelização, a falar de Deus, a testemunhar, a servir o Senhor, muitas vezes são mal compreendidas, sim, dentro da família, na sociedade. Muitas pessoas acham que é perda de tempo. Muitas pessoas acham que quem faz as coisas na igreja não tem outras coisas para fazer. Muitas pessoas não entendem a missão. Mas o Senhor nos chama hoje para ir além. Porque aqueles que não entendem a missão, nós não temos que rejeitá-los. Nós não temos que ficar chateado com eles. Nós temos que orar. Nós temos que rezar por eles também e seguir firme na nossa missão. Jesus, ele tinha um propósito. E Jesus não permitiu que nada tirasse ele daquele propósito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que rezar muito pelas vocações. Nós temos que pedir a Deus muito, que cada um que tem o seu chamado possa cumpri-lo fielmente. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que sejamos desprezados e até ignorados. Eu sei que muitos de vocês já viveram essa experiência, como eu também já vivi e como eu vivo. Eu lembro que quando eu comecei essa missão de trazer o Evangelho todos os dias, muitas pessoas não entenderam. Mas o Senhor me deu essa missão. E Ele me deu uma ordem para fazer, e Ele iria cuidar do restante. Então eu dei o meu sim. Esse sim é o sim que cada um deve dar para o Senhor. O sim que a Virgem Maria deu. O sim que tantos servos e servas do Senhor. O sim que o próprio Jesus deu para o seu Pai, de vir aqui na terra
e de cumprir a sua missão, o propósito que ele tinha. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E é por isso que ele nos chamou à santidade. E quando a igreja, hoje ela faz memória de Santa Inês, eu queria meditar um pouco com vocês sobre a santidade, porque eu sei que muitos acham impossível ser santo, porque quando nós falamos a palavra santo, as pessoas imaginam uma pessoa perfeita. Mas o que é ser santo? Na verdade, santo é sinônimo de bem-aventurado, de feliz. Então ser santo é ser feliz. Então o Senhor, quando nos chama para ser santos, Ele nos chama para ser feliz. A santidade é um dom de Deus. E esse dom, ele tem o poder de nos fazer sentir realizados. E nós somos plenos em Cristo quando estamos unidos a Ele e aprendemos a viver como filhos, filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. O Papa Bento XVI, em 13 de abril de 2011, ele disse assim: a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar feitos extraordinários, mas em estar unido a Cristo, viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu comportamento. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo atinge em nós, pelo grau em que, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a vida de Cristo. Ser santo é ser conforme com Jesus, como afirma São Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Aquele que ele conheceu desde sempre nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E a santidade, meus irmãos e minhas irmãs, é uma vocação para todos. A santidade é para todos, não é somente para algumas pessoas. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O documento da igreja Lumen Gentium, número 40, vai dizer assim: todos os fiéis, qualquer que seja o seu estado ou condição, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. E essa santidade traz um padrão de vida mais humano, mesmo numa sociedade terrena. No Catecismo, no parágrafo 871, vai dizer assim: fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e por esse motivo se tornaram a seu modo participantes do mundo sacerdotal, profético e real em Cristo, e segundo a própria condição são chamados a exercer a missão que Deus confiou à igreja, para esta realizar no mundo. O Papa Francisco, um documento chamado Gaudete Exultem, número 14, ele disse assim: todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o nosso próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Somos chamados a ser santos. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a sua doação. Estás casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a igreja.
És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És mãe, pai, avô ou avó? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando os seus interesses pessoais. São José Maria, também no escrito, ele disse assim: a santidade é para todos, e não apenas para uns poucos privilegiados. A santidade não consiste em realizar proezas extraordinárias, mas em cumprir com amor os pequenos deveres de cada dia. Queres ser santo? Cumpre os pequenos deveres de cada momento. Faze o que deves e está no que fazes. E ele finaliza dizendo: a santidade consiste em cumprir os pequenos deveres de cada dia. Para ser santo, é necessário acolher livre e humildemente a graça de Deus e cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar por Ele. Não se trata de fazer tudo bem, de ser perfeito, de alcançar uma meta ou valores determinados, mas se trata de nos esforçarmos por viver cada dia mais unidos a Deus, de procurar que toda a nossa atividade, os nossos pensamentos, os nossos desejos se ordenem à caridade que Jesus nos ensinou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A história de Santa Inês foi uma história muito breve, mas muito bonita, e eu queria fazer um resumo para vocês. Santa Inês, o seu nome vem do grego, que significa pura e casta. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma babá que só a deixaria após o casamento. A principal beleza, Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente se aproximou dela. Segundo a tradição, ele era filho do prefeito de Roma e estava encantado pela beleza física de Inês. Mas a sua beleza principal era aquela que não passa, a comunhão com Deus. Então, de maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional. Era chamada a ser uma das virgens consagradas do Senhor, e ela fez esse compromisso. O jovem não sabia do compromisso de Inês, e diante de tantas propostas, ela sempre dizia não. Até que ele denunciou Inês para as autoridades, porque sob o império, ser cristã era correr risco de vida. Quem renunciasse a Jesus ficava com a própria vida. Caso contrário, tornava-se Marte. Foi o que aconteceu com essa jovem que tinha cerca de 12 ou 13 anos. Tão conhecida e citada pelos santos padres, Santa Inês é modelo de pureza à prova de fogo, pois diante das autoridades e do imperador, ela se dizia cristã. Ela não negou sua fé. Eles começaram pelo diálogo, depois as diversas ameaças com fogo e tortura, mas em nada ela renunciava ao seu divino esposo, até que a pegaram e levaram para um lugar em Roma próprio da prostituição. Mas ela deixou claro que Jesus Cristo, seu divino esposo, não abandonaria os seus. De fato, ela não foi manchada pelo pecado. Então, auxiliada pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, ela permaneceu fiel ao seu voto e ao seu compromisso, até que as autoridades, vendo que não podiam vencê-la pela ignorância, mandaram então degolar a jovem cristã. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração,
que ficou sempre com Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a história dessa jovem, dessa santa. E quando nós estamos falando de santidade, é muito importante nós entendermos isso. A santidade é para todos, assim como foi para Inês e para tantos que nós proclamamos como santos. Mas nós temos que colocar isso no coração, porque como a igreja nos ensina, a santidade é para todos. Como o Papa Francisco ensina, nós somos chamados a ser santos em todos os ambientes que nós vivemos, a viver uma vida separados para Deus, a viver uma vida de felicidade. A santidade é felicidade, porque quando nós entramos nesse caminho, nós descobrimos o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro valor do chamado da nossa existência. E todos que entenderam esse chamado tiveram a coragem de renunciar à sua própria vida por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, eu e você somos chamados a viver essa santidade, a viver essa graça, essa bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós não podemos negar, porque ser santo é ser feliz. E Santa Inês, hoje, é esse exemplo de felicidade, de uma criança, de uma adolescente, que descobriu a sua vocação e que não abriu mão dela. Os Atos dos Apóstolos vão nos mostrar como os apóstolos se sentiam felizes por estarem sendo perseguidos por causa de Jesus. Quando nós lemos a história de tantos santos e santas do Senhor, nós vamos entender que eram pessoas simples, pessoas comuns como eu e você, mas que tomaram a decisão, que descobriram a verdadeira felicidade, que é servir a Deus, que é dedicar a sua vida ao Senhor, assim como o próprio Jesus dedicou a sua vida ao seu povo, a cada um de nós, mesmo sendo incompreendido, rejeitado, crucificado. Mas Jesus não abriu mão da sua missão. Então hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar vocês para nós meditarmos com muito carinho essas verdades e esses ensinamentos. Como o Papa Francisco disse, para quem é consagrado à vida religiosa, para os casados, para os pais de família, para os filhos, para o trabalhador, para a avó, o avô, para aqueles que vivem na comunidade. Ser santo é fazer tudo o que nós temos que fazer aqui na terra, mas fazer não a nossa maneira, e fazer como Cristo faria. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu queria hoje rezar com vocês a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, amém e amém.
nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.